Então, sobre a segunda lei de Ohm. Existe dispositivo que, ao serem aquecidos, mudam sua propriedade de resistividade elétrica. Quais os fatores também podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? Então, ao afirmar isso aqui, ó, suas propriedades resistivas, além da propriedade resistiva, que é dada pela resistividade do material, ele quer saber quais outros fatores podem influenciar na propriedade elétrica de uma resistência. Então, esse texto aqui, ó, é a segunda lei de Ohm. Então, aqui nós temos um fio retilíneo com a secção transversal de área A e comprimento L. A segunda lei de Ohm diz que a resistência R em Ohm é igual ao produto da resistividade ρ, que é dada em Ohm vezes metro, multiplicado pelo comprimento, dividido pela área. Agora, como nós vamos saber se a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área? Como que vai estar mostrado isso? Está aqui a segunda lei de Ohm. Então, nós vamos variar a resistividade, depois o comprimento, depois a área, para ver o que acontece com a resistência. A resistência aqui em vermelho, R. Se eu aumentar a resistividade, aumentando a resistividade, aumenta a resistência. Então, a resistência se relaciona com a resistividade de forma direta, ou seja, são diretamente proporcionais. Aumentando a resistividade do material, aumenta a resistência. E o comprimento? Aumentando o L, que é o comprimento, a resistência também aumenta. Então, a resistência também se relaciona de forma direta, ou ainda a resistência e o comprimento L são diretamente proporcionais. Agora, veja bem a área. Diminuindo a área, a resistência aumenta. Diminuindo a área de secção, aqui é uma área circular, porque o cilindro, o fio é reto e cilíndrico, né? Então, a área de secção aqui é um círculo, né? Veja bem que diminuindo a área, a resistência aumenta. Então, a relação entre resistência e área de secção, que é dada em centímetro quadrado ou milímetro quadrado, a relação entre resistência e área são inversamente proporcionais, ou se relacionam de maneira inversa. Então, se aumentar a área, a resistência vai diminuir. Vamos ver isso, né? É o que acontece. Então, aumentando a área de secção, a resistência diminui. Questão do Enem de 2010. A resistência elétrica e as dimensões do condutor são estabelecidas de acordo com o texto aqui. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre. Olha só a experiência que mostrou, né? Para uma mesma área A, fios de mesmo material. O que é fio de mesmo material? Mesma resistividade. Então, mantendo a área constante e a resistividade constante, aumentando o comprimento, a resistência era R, duplicando o comprimento para 2L, a resistência também duplicou. Então, qual a relação que existe entre resistência e comprimento? Relação direta ou inversa? Relação direta, né? Por quê? Fios, são dois fios de mesmo material. Então, significa que a resistividade é constante. Comparando os dois fios aqui, a área de secção é a mesma, A. Então, o que está acontecendo aqui? O comprimento de L foi duplicado. Por quê? O novo comprimento é 2L. O que aconteceu com a resistência? Então, para o comprimento L, a resistência era R. O fio, com comprimento 2L, a resistência passou 2R. Passou a ser 2R. Então, duplicou o comprimento, duplicou a resistência, mantendo a área, secção constante, e o ρ também constante. Conclui-se, então, que resistência e comprimento comportam-se como grandezas diretamente proporcionais. Então, a primeira comparação de proporcionalidade é entre resistência e comprimento. Então, como que eles se relacionam? De maneira o quê? Direta. Então, poderia ser a letra A, a letra B ou a letra C. Então, já elimina a letra D e a letra E. Então, agora, fio de mesmo material, então, resistividade constante e mesmo comprimento. Então, aqui no meio é mesmo material, resistividade constante e mesmo comprimento, a LL. O que aconteceu com a área? Duplicou a área de secção. E o que aconteceu com a resistência? Diminuiu. Então, conclui-se que
Na segunda comparação aqui entre resistência e área de secção, a área aumentou, ó, de A foi para 2A, e a resistência diminuiu, ó, de R ficou R dividido por 2. Então, a relação entre resistência e área de secção A é de maneira inversa. Então, com isso, ó, já chegamos à alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra C. Se a resistência for constante, para manter a resistência constante, ó, duplicando a área, tem que duplicar o comprimento. Então, mantendo a resistência constante, se eu duplicar a área, tenho que duplicar o comprimento. Ora, então aqui aumentou a área e também aumentou o comprimento. Então, significa que a área de secção e o comprimento na segunda lei de Ohm são diretamente proporcionais. Então, para manter a resistência constante, se duplica a área, tem que duplicar o comprimento. A alternativa correta, né, é a letra C. Olha aí a questão de 2011, está percebendo, gente? Então, quais as maneiras corretas de ligar uma lâmpada? Então, ó, tá vendo? É o que eu falei, ó. Circuito elétrico simples. Lembra que eu falei? Que o Enem está tirando questões daquele simulador do FET Colorado. Aqui, ó, essa questão muita gente não deu conta de fazer, porque, né, o professor tem que demonstrar que realmente, de acordo com o simulador, qual tipo de mecanismo aqui, ó, vai fazer a lâmpada acender. Então, aqui, um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico, que assistiu na escola, resolve demonstrar desmontar a lanterna utilizando-se da lâmpada da pilha retirada do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas. Tranquilo? Tá percebendo, então? Então, ó, foi do Enem de 2011. O que a gente tem que fazer? Ir lá no simulador para ver se a situação 1, que é uma pilha e um fio, funciona. Então, vamos lá. Mas veja bem que se a situação 1 funcionar, ó, olha lá, ó, nós temos o contato lateral e o contato inferior. Então, vamos ver se... Porque se a 1 funcionar, a 3 também tem que funcionar, ó. Por quê? Ó? A 1 é contato inferior no polo positivo, contato lateral no polo negativo. E a 3 é a mesma coisa, né? Contato inferior no polo positivo, contato lateral no polo negativo. Então, será que a lâmpada acende? Vamos provar lá no simulador, né? Então, vamos pegar a pilha. Tá assim, a pilha está em pé, né? A lâmpada, ele mandou colocar o contato inferior no polo positivo. E o contato lateral, ó, com um fio só. Que na realidade isso aqui é um único fio, viu, gente? Dobrei o fio aqui, tá? Eu posso acender uma lâmpada estabelecendo uma diferente potencial. Então, o contato lateral é um potencial e o contato inferior é outro potencial. Então, por isso que deu certo. O contato inferior no polo positivo e o contato lateral no polo negativo. Estabeleceu-se uma diferença potencial, então por isso que a lâmpada acendeu. Viu que eles estão tirando os exercícios de eletrodinâmica, eletrostática do simulador, gente? Está percebendo isso? Questão do Enem de 2011. Então, ó, já percebo que o contato 1 é igual ao contato 3, ó. Por quê? Ó? Contato lateral no polo negativo, contato inferior no polo positivo. Contato lateral no polo negativo, contato inferior no polo positivo. Então já dá para escolher, a alternativa tem que ter o contato 1, o circuito 1 e o circuito 3. Então, 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3. Pode ser a letra A, 1 e 3, a letra C, 1 e 3, a letra D, 1 e 3. Nós vamos descartar ou o 5, 6, né? Escolher ou o 5, ou o 6 e o 7. Ó, o 5, um absurdo, né? Ligar um fio na lâmpada, gente. Vamos ver lá. Ó, ligar um fio no vidro. O vidro é isolante, né? O vidro não é condutor. Vamos fazer essa experiência, né? Pegar a lâmpada, colocar em cima aqui e ligar um fio no vidro. Olha lá. Ligando o fio no vidro, vai acender a lâmpada, gente? Não, né? Então, 5 descarta, né? Não acende a lâmpada. Tem que ligar nos contatos, ó. Então, 5 descarta, né? Item 5, descartar. Então, ficaria entre o item 6 e 7. O 6, contato lateral no polo positivo e contato lateral no polo negativo. O mesmo contato pode estar em dois polos diferentes? Não, né, gente? Vamos lá, né? Então, contato lateral no polo positivo
E contato lateral, ó, vou puxar um fiozinho aqui, dobrar ele. Acende, pessoal? Também não, né? Porque aqui, ó, você ligou o polo positivo ao contato lateral e o polo negativo ao contato lateral. Não pode, tem que ser os dois contatos em polos opostos. Então, por isso que o número 6 também descarta, né? Então, o número 6, ó, colocou contato lateral no polo positivo, contato lateral no polo negativo. Contato lateral no polo positivo, contato lateral no polo positivo, contato lateral no polo negativo. Não pode, né? Tem que ser a base num polo e o contato lateral no outro polo. Então, fazer agora o 7. Então, já descartamos o 5 e o 6. Então, o 7 com certeza vai acender. Por quê? Contato lateral no positivo e contato inferior no negativo. Então, vamos fazer essa experiência. Então, contato lateral no polo positivo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Isso, ó. Contato lateral tem que ficar no polo positivo. Então, contato lateral no polo positivo. Então, o contato inferior no polo negativo. A lâmpada tem que acender. Então, por isso que o 1 é igual ao 3 e o 7 também acende. Então, a alternativa correta, 1, contato inferior no positivo, contato lateral no negativo. O 3, contato inferior no positivo, contato lateral no negativo. E o 7, contato lateral no positivo, contato inferior no negativo. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, né? 1, 3 e 7.